John Bunyan, pregador puritano inglês do século XVII, proclamou o sermão Alguns Suspiros do Inferno por volta de 1658 na Inglaterra, em um contexto de perseguição religiosa, decadência espiritual e formalismo eclesiástico. A passagem bíblica lida foi Lucas 16, versículos 19 ao 31. A parábola do rico e Lázaro, na qual o próprio Cristo revela o destino eterno dos homens após a morte. Bunyan não falou como um moralista distante, mas como um homem que conhecia o cárcere, a dor e o peso da eternidade, pregando com o objetivo claro de arrancar pecadores do fogo. Esse sermão, longe de ser apenas um registro histórico, permanece como um espelho incômodo para a igreja contemporânea. O contraste entre a mensagem de Bunyan e a prática da igreja de hoje é profundo e perturbador. Onde Bunyan levantava a voz para advertir sobre o inferno, muitos púlpitos modernos optam pelo silêncio. Onde ele confrontava o pecado com seriedade bíblica, hoje se negocia a verdade para manter auditórios cheios e consciências tranquilas. A pergunta que se impõe é inevitável. O inferno deixou de existir ou a igreja perdeu o temor de Deus? Ao evitar esse tema, a igreja não se torna mais relevante, mas espiritualmente irrelevante. E a maioria dos homens vive como se a morte fosse um evento distante e controlável, quando na verdade ela é certa, súbita e definitiva. Poucos param para considerar seriamente o que acontecerá imediatamente após o último suspiro. A igreja, em grande parte, contribui para essa negligência ao tratar a eternidade como um assunto secundário, reservado para funerais, e não como uma realidade que deveria governar cada decisão presente. Bunyan rompe com essa ilusão ao afirmar, com base nas palavras de Cristo, que ninguém morre espiritualmente neutro, ou se entra no consolo eterno ou no tormento eterno. Essa verdade expõe o auto-engano religioso que domina a igreja contemporânea. Muitos frequentam cultos, cantam hinos e professam fé, mas nunca encararam honestamente sua condição diante de Deus. Supõem que haverá tempo, explicação ou misericórdia futura que corrigirá uma vida sem arrependimento. Bunyan confronta essa presunção ao mostrar que a eternidade não corrige escolhas feitas no tempo, ela apenas as confirma. Assim, cada culto sem arrependimento, cada sermão ouvido sem obediência e cada advertência ignorada não aproxima o homem de Deus, mas o deixa mais preparado para o juízo do que para a glória. No sermão, Bunyan afirma sem rodeios que a morte conduz imediatamente a um estado consciente de alegria ou tormento. O rico ergue os olhos no inferno, estando em tormentos, desfazendo qualquer noção de aniquilação, sono da alma ou segunda chance. Essa verdade confronta diretamente a teologia diluída da igreja atual, que prefere falar de processo e propósito, sucesso e autoestima, mas evita falar de juízo, condenação e ira divina. Criou-se uma geração que canta sobre o céu, mas vive como se o inferno fosse apenas um conto de fadas. Bunyan também enfatiza que a memória é parte do tormento eterno. O condenado se lembra dos avisos ignorados, das oportunidades rejeitadas e da graça desprezada. Essa realidade deveria causar temor à igreja contemporânea, pois nunca houve tanto acesso à Escritura como hoje. Bíblias são abundantes, sermões estão disponíveis em excesso, mas o arrependimento genuíno é escasso. O problema da igreja não é falta de luz, mas resistência a ela. O inferno, segundo Bunyan, será habitado por muitos que ouviram a verdade, mas nunca se curvaram diante dela. Outro aspecto devastador do sermão é a ilusão da oração tardia. O rico ora no inferno, clama por misericórdia, mas sua súplica não é atendida. Isso confronta a ideia popular de que sempre haverá tempo para acertar as contas com Deus. A igreja moderna frequentemente apresenta um Deus que sempre adia o juízo, sempre compreende, sempre releva.
Bunyan, porém, ensina com clareza bíblica que o tempo da misericórdia é nesta vida. Após a morte, resta apenas a justiça. Uma igreja que não ensina isso prepara seus ouvintes não para o céu, mas para uma falsa segurança eterna. Bunyan expõe ainda que o rico não é descrito como um homem escandalosamente perverso, mas como alguém próspero, respeitável e aparentemente religioso. Essa ausência de pecados explícitos revela que o maior perigo não é apenas o pecado visível, mas a vida confortável sem arrependimento. A igreja contemporânea, ao associar bênção espiritual com prosperidade e sucesso, repete o erro do rico, confunde conforto terreno com aprovação divina e ignora que muitos caminham para o inferno embalados por uma religião conveniente. O contraste entre o rico e Lázaro também denuncia a inversão de valores promovida pela igreja moderna. Lázaro, ferido e desprezado, é recebido no seio de Abraão, enquanto o rico, celebrado em vida, é condenado. No entanto, a igreja de hoje frequentemente rejeita os Lázaros, os quebrantados, os pobres de espírito, os que não oferecem retorno financeiro ou visibilidade, e honra os ricos, os influentes e os bem-sucedidos. Assim, o evangelho é distorcido e o reino de Deus é transformado em uma vitrine de status humano. Outro ponto central do sermão é a confiança do rico em sua herança religiosa. Ao chamar Abraão de pai, ele revela sua falsa segurança na tradição e na linhagem espiritual. Essa presunção reflete na igreja atual, onde muitos confiam em sua denominação, em seu batismo, em sua membresia ou em sua história familiar cristã. Bunyan desmonta essa ilusão ao mostrar que vínculo externo com a fé não substitui conversão interna. A igreja que não confronta isso coopera com o auto-engano de seus próprios membros. Bunyan também revela que o inferno não produz arrependimento genuíno, mas apenas desespero egoísta. O rico não lamenta seu pecado, apenas sua dor. Isso confronta a ideia de que o sofrimento por si só transforma o coração. A igreja moderna, ao evitar confrontar o pecado agora, empurra os homens para um sofrimento que não salva. Arrependimento é obra da graça, enquanto a vida, não resultado do tormento eterno. O pecado de omissão do rico é igualmente revelador. Ele ignorou Lázaro à sua porta todos os dias. Esse detalhe denuncia uma igreja ocupada com agendas, eventos e disputas internas, mas indiferente à miséria espiritual ao seu redor. O inferno, à luz desse texto, será povoado não apenas por rebeldes declarados, mas por religiosos omissos que nunca fizeram nada de explicitamente mal, mas deixaram de fazer o bem que lhes cabia. A resposta de Abraão, eles têm Moisés e os profetas, encerra qualquer desculpa. Deus já falou de forma suficiente. A igreja contemporânea, contudo, age como se a escritura precisasse ser adaptada para não ofender a cultura. Bunyan confronta essa postura ao afirmar que quem rejeita a palavra clara de Deus não creria nem mesmo diante de milagres extraordinários. O problema não é falta de evidência, mas excesso de incredulidade. O silêncio da igreja sobre o inferno revela, por fim, uma crise profunda de amor. Diferente do que se imagina, calar-se não é misericórdia, é crueldade. Bunyan pregava sobre o inferno porque amava as almas e temia a Deus. A igreja moderna, ao suavizar a verdade para não perder membros, demonstra amar mais a aprovação humana do que a salvação eterna. Alguns suspiros do inferno não é apenas um sermão antigo, mas um grito profético atravessando os séculos. Enquanto o inferno continuar real, silenciar sobre ele será traição ao Evangelho. A igreja precisa decidir se será fiel a Cristo ou agradável aos homens, pois não há neutralidade diante da eternidade. Cada culto sem arrependimento, cada sermão sem confronto, cada verdade omitida ecoa como um suspiro antecipado do inferno. O chamado de Bunyan permanece urgente.
Ou a igreja desperta os pecadores agora, ou assistirá em silêncio ao lamento eterno daqueles que preferiu não confrontar.